think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora para nossa segunda aula da semana 11. Continuando aqui com, na verdade, que é quadricoisas e além, né? Imagino que você ainda está um pouco confuso com coisa de índice, se você não tem muito costume. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, mais ou menos na primeira metade do vídeo. A partir da segunda metade, a gente já vai mais para física. Então, bora lá. Então, aqui nesse vídeo a gente vai definir tensores. Tensor é uma forma mais geral de falar o que a gente está falando. Aqui no outro vídeo a gente se limitou a vetores. Vetores são tensores, digamos, de rank 1, de um índice. Você pode ter esses objetos com mais índices, né? Então, digamos, brincadeiras aqui com tensores, né, contrair tensores. E aqui a parte, digamos, mais com relação à física mesmo. Vamos definir quadrivelocidade e quadriaceleração. O que é velocidade e aceleração nesse contexto desse espaço Minkowski? Então, vamos embora lá. Então, assim, o que a gente chama de tensores, sempre de Lorentz, né? Um tensor, em geral, é um objeto que se transforma como produtos de vetores, né? Quer dizer assim, aqui uma definição que é um exemplo, né? Suponha que você tem um campo vetorial A e um B. Então, aqui é a BNI. Então, se você multiplica um pelo outro, esse cara tem dois índices. Esse aqui eu vou chamar de O mini, né? Então, por exemplo, você pode ter um negócio simples, né? Pode ser um componente XI e VJ, né? Fica X e posição e velocidade, né? Depois você pode ter X vezes VY, Z vezes VX, né? E por aí vai. Então, com esses dois, como você dá dois inputs, né, você na verdade monta uma matriz, né? XVX, XVY, XVZ. YVX, YVY, YVZ, e por aí vai. Então é isso daqui, né? Mas por que você chama isso de tensor? É porque ele tem dois índices? Mais índices? Não. Também, melhor. É porque, pela definição, ele tem que se transformar como produto de vetores, né? Então, se aqui são dois vetores, esse, por definição, é um tensor. Mas o que eu quero dizer é assim, ser mais explícito. Suponha que esse aqui é um vetor contravariante, né? Então faz a transformação de Lorentz. Aqui estão lambda mi, alfa, alfa, né? Aqui tudo linha, soma. Aqui ni, né? Aqui ni, beta, beta, somando b'. Beleza, né? Então agora vamos deixar esses lambdas na frente, A e B aqui. Então olha, esse cara aqui, esse AB eu chamei de O, mini. Aqui deu dois lambdas. E aqui repara que deu o mesmo cara, né? Só que todo transformado. Aqui é alfa, beta, né? Então esse aqui, O mini, é lambda, lambda, O', né? O alfa, beta aqui contraído, mini aqui, né? Então, nesse sentido, quer dizer que ele se transforma como produto de dois vetores, né? Então, um vetor associado a um índice, um vetor associado a outro índice. Isso aqui é um tensor, né? Quando são transformações de Lorentz, né? Isso aqui é uma tensor de Lorentz, que é o caso que interessa para a gente, porque ele tem que se transformar assim quando você faz transformações entre referenciais inerciais, que é o que interessa aqui para a gente. Então, está aqui, né? Isso aqui seria a definição do nosso vetor, digamos, tensor contravariante com dois índices. Então, geralmente chama esse cara, então, o número de índices, você fala que é o rank dele. Então, esse aqui seria o tensor contravariante de rank 2. Né? Obviamente, isso daqui tem, como aqui é 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, né, você pode montar uma matriz, uma matriz 4x4. Aqui tem 16 elementos num tensor geral. Ele pode ser covariante, não tem problema nenhum. Então, você pega aquele O
olha lá, que eu chamei ρ, sigma, né? Contrai ele aqui com a métrica aqui, então essa métrica abaixou esse índice, essa métrica abaixou esse índice. Então esse cara aqui com índice mini embaixo, né? Então como é que você tem que transformar? Se você pega um vetor, como você transforma com um produto de dois vetores, né? Se você atua a métrica abaixa o índice, aquele vetor contravariante se transforma com um vetor covariante. Então eu tenho que transformar com um produto de dois vetores covariantes. Até que eu botei a transformação do vetor covariante. Agora, ao invés de ser assim, né, é assim. Essa aqui é a matriz inversa de lambda. E como você tem mais de um índice, né, ele pode ser misto. Quer dizer assim, um índice pode ser contra e outro ser co. Não tem problema nenhum. Segue essa mesma lógica. Você pode subir esse e baixar o outro. Só aplicar a métrica. Então esse índice em cima mi aqui transforma como vetor contravariante. E esse com índice ni transforma como vetor covariante. Sem problema nenhum. E, obviamente ele pode ter muitos índices, e aqui eu estou especificando o primeiro índice é assim, o segundo é assim. E a forma mais geral aqui possível, né, é que você pode ter múltiplos índices contra e múltiplos co. Aqui eu vou ter n contra e m co. Mesmo assim, esse aqui não está mais geral possível, porque não precisa ser todos para cima e todos para baixo. Pode ser um para cima, para baixo, pode ser um, dois contra, o terceiro ser co, e depois o quarto ser contra de novo, não tem problema. A questão é que todo o índice em cima tem que se transformar com vetor contra, que é sim, e o índice embaixo, co. Né? Então aqui beta contrai, aqui alfa contrai, tá certinho. Ok? Então assim, só comentários é porque é muito comum acontecer, porque se você tem geralmente a gente aqui não é mais do que dois, então, só um exemplo que eu vou ter três, né, índices, um tensor. Mas geralmente se você for pensar assim, um tensor com dois índices, é uma matriz 4x4, tem 16 elementos. Geralmente esse objeto físico vai ter 16, é muita coisa. Né? Muitas vezes esses tensores têm propriedades. Né? Por exemplo, ele pode ser simétrico, significa que você troca os índices dando o mesmo. Então na verdade é uma matriz 4x4 simétrica. 4x4 simétrica ela tem a diagonal, 4. Se você conhece o triângulo em cima, você conhece embaixo, porque eles são iguais. Então aqui em cima você tem 5, né? 5, 5, mais 10, 6, 6, 12, 16. Isso. Então esse é 6 em cima, 6 embaixo e a diagonal. Né? Então aqui está errado. Aqui está escrito 9, são 10. Aqui está errado, são 10 elementos. Depois eu tenho que lembrar de acertar. Então são 10 elementos. Se ele for, ele pode também ser antissimétrico. Aqui um exemplo, um tensor Mi, AB, né? Mi, Ni, Ni, Mi. Obviamente você troca Mi por Ni, esse vira esse, o outro vira o outro, dá no mesmo. Ele pode ser antissimétrico. Né? Então aqui significa que você troca o índice e troca o sinal. Então aqui, digamos, um exemplo, você bota AB menos AB, né? Mi, Ni, Ni, Mi. Você troca Mi por Ni, um vira o outro, troca o sinal. Esse aqui tem 6 elementos, acho que eu não escrevi. Então aqui, e sempre quando você fala simétrico e antissimétrico, eles dois poderiam estar embaixo. Continuaria a mesma propriedade. Esses dois também embaixo, mesma propriedade, porque a métrica ia subir e descer. Mas você sempre assume assim no mesmo nível, né? Você nunca discute simetria ou antissimetria quando um está em cima e outro embaixo. Né? Senão fica ruim de entender. Agora exemplo, né? Exemplos concretos aqui. O que digamos seria um tensor misto de rank 2? A derivada de um campo vetorial. Né? Derivada mi do A ni. Então, quer dizer assim, como é que. Aí você fala assim, por quê? Ah, porque ele tem índice? Não, porque como você transforma. Então, vou mostrar explicitamente. Eu sei que esse cara daqui como se transforma, eu sei como se transforma. Então, vou transformar tudo. Esse cara aqui é uma derivada covariante, transforma com um vetor covariante. Esse cara daqui é um vetor contravariante, transforma com um vetor contravariante. Então, aqui ficou lambda e lambda. Você pode tirar esse lambda aqui em evidência. Né? E agora ficou então derivada aqui do A. Lembra que lambda aqui é constante, né? não depende de x. Né? Então, aqui ficou a mesma estrutura que você tinha, agora a linha. E eles são contraídos aqui certinhos, né? Então você transforma com um produto de dois vetores, então isso aqui é um tensor. E a parte bem importante é que isso aqui é um tensor de Lorentz. Eu estou dizendo assim, essa lógica de tensor, transformar com um produto de vetor, ela vale para qualquer transformação. Mas qualquer transformação seria assim, esse cara seria, essa matriz lambda seria assim, derivada de x, del x ni, del x' beta. Né?
Mas se essa transformação, se x é função de x', essa derivada, que não seja linear, né, essa derivada ia dar uma função de x'. Então quando você pega aqui, você tem que derivar para fazer a regra do produto. Aí vai ter um termo a mais. Então esse cara não seria um tensor, uma transformação geral. Isso é bem importante, a derivada não ser tensor. Mas não vamos entrar nessa questão aqui não. Outro tensor, né, é o próprio a métrica. A métrica tem dois índices, que é um tensor simétrico, de rank 2. Mas você fala assim, por que esse cara é tensor? Porque tensor a gente está vendo como se transforma, geralmente isso aqui é o campo vetorial, né? Esse cara nem é função de x, né? É a matriz -1, 1, 1 na diagonal, mas é na verdade o único tensor aqui assim, que é uma constante, né? Por causa da propriedade da função eta, né? E tem que se transformar com um produto de vetores, né? Lembra que eta, lambda transposto eta, lambda é eta, né? É aquela propriedade da matriz de Lorentz. Escrever isso em índice, né? Você pode... O que eu só mudei para cá? Eu inverti, para ficar do jeito bonitinho, tá bom. Então eu multipliquei pela esquerda pela inversa da transposta e pela direita pela inversa de lambda. Então agora esse eta é o que está escrito aqui e esse eta daqui é o que está aqui, sanduichado com as inversas, né? Agora escrever esse aqui em termos de índice, esse em componentes, né? Então esse aqui mini, esse cara daqui, lembra que a inversa, ele fica com índice assim, né? É linha e coluna aqui trocado aqui, né? Mas como é transposto, você soma aqui, né? Quando era inversa certa, você estava somando o cara daqui com o de cá, né? Agora como é transposto, você está somando o índice, o linha e coluna está somando linha a linha, né? Então aqui está somado. E esse daqui é inversa, aqui está com a matriz normal, né? Esse daqui linha e coluna são invertidos, né? Então beta está somado aqui, aqui está certo, né? Então eu escrevi esse índice, agora eu boto esse lambda aqui na frente, né? É exatamente a definição, né? Eta transforma como produto de dois vetores covariantes, eta, né? Só que esse aqui seria o eta', né? Só que eta' é igual a eta, mas então se transforma como tensor, é um tensor, né? Tá aqui, beleza. Agora só para a gente acabar essa partezinha, digamos, você pode fazer contrações entre tensores. Contrações entre tensores, quer dizer, somar os índices, né? Isso é sempre um escalar, né? Isso aqui a gente já sabe, produto vetorial, AB, botei contra e co. Isso aqui é um escalar, a gente já viu o vídeo anterior. Por exemplo, se você tem um tensor de dois índices e contrai esse cara com um vetor covariante, para digamos, você está comendo esse índice aqui, né? Está somando, sobrou só um índice μ. Isso aqui é um vetor, né? A lógica é mais ou menos óbvia, porque como se transforma com produto de vetores, você pode analisar os índices separados, né? Então a prova é a seguinte, esse cara é isso, como se transforma o A', produto aqui de dois lambdas, o O', o B, o lambda aqui inverso, B'. Agora eu boto os lambdas aqui na frente, repara que aqui tem ni e aqui tem ni, somando, né? Então aqui, deixa eu ver se eu escrevi certo, botei aqui ni, isso, e esse aqui ni. Então essa aqui é inversa de lambda vezes lambda, aqui somado certinho, então isso daqui é delta alfa beta, né? Linha e coluna da matriz unidade. Então aqui vai somar, aqui no lugar do beta ficou gama, ou aqui isso, no lugar do, no lugar do beta ficou gama, mas está faltando um gama. O gama está aqui. Então no lugar do gama eu posso botar beta também. Acho que eu fiz. Então no lugar do beta, do gama. É porque sempre tem uma prioridade, né? Eu sempre priorizo mi, ni, alfa, beta, né? Então aqui eu sumi com gama. Então aqui ficou beta, olha, beta, beta somado, o alfa aqui somado e o mi sobrou. Então, na verdade, repara que no final dos contos ele transformou só com uma matriz lambda. Associada a quem? Associada ao índice que está solto. Todo o resto aqui está simplesmente a mesma coisa, repetiu só com linha. Aqui, poderia até botar ni aqui de novo, ni, não tem problema nenhum. Então, quer dizer assim, se esse cara daqui todo eu chamo de J, mi, aqui, ou melhor aqui, né? Esse aqui J' alfa aqui, né? Por quê? Porque ele só tem um índice sobrando, esse cara seria o J'. Então seria J' igual a lambda J', né? Aqui com alfa somado, lambda mi alfa, né? Então quer dizer assim, no final dos contos, isso daqui é um vetor, né? Porque ele se transforma como um vetor, para transformações de Lorentz. Essa questão, então o índice somando, você pode sumir. Tem algum jogo enrolando. Então aqui, índices contraídos,
geram escalares. Esse parênteses fechou, mas ele não, acho que aquele aspas, aqui o aspas virou parênteses. Então, bora lá. Então, para a gente acabar essa primeira parte, digamos, então, você pode pegar, né? Então, contrair todos os índices, né? Então, você pegou um tensor aqui, dois índices, contraiu. Esse aqui é um escalar, é fácil. Entender, mesma lógica, né? Só voltar aqui e botar um outro aqui com B, contraindo Mi. Aí você vai repetir essa mesma lógica que a gente fez para o Ni, vai repetir também para o Mi. Então, no final, vai virar, não vai transformar com lambda nenhum, né? Ele sem linha vai ser igual a ele com linha. E aqui só uma observação, essa é a última que a gente começar a segunda parte do vídeo, é que suponha que você tem um A aqui antissimétrico, né? E você tem aqui um simétrico. Quando você faz essa contração entre eles, soma esses índices aqui dos dois, isso é zero sempre. Isso aqui é um negócio que você tem que ter em mente porque acontece bastante. É muito usual você ver tensores que são simétricos e outros que são simétricos. Então, quando eles começarem a somar, aqui você já joga fora. A prova é muito fácil. Você tem, então, esse antissimétrico e esse simétrico. Vamos fazer essa contração. Daqui para cá, eu inverti esses índices. Invertendo o índice, eu troco o C9. Ok. Só fiz isso. Daqui para cá, então aqui eu usei o fato que é antissimétrico. Daqui para cá, eu estou redefinindo os índices. Como assim? Para que esses caras estão somados. Então você chama do jeito que você quiser. Isso você tem que começar a ficar esperto. Índice somado você chama de qualquer coisa. Então, por exemplo, o que interessa aqui é que esse primeiro está contraído com o segundo desse. Aqui eu chamei de Ni, mas aqui então, se eu botar 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, uma soma. Mas eu posso chamar esse cara de Mi, desde que eu chamei esse de Mi. Mas eu estava chamando de Mi aqui, ok. Então aqui eu não posso chamar de Mi de novo, não posso chamar tudo de Mi, senão eu não sei quem eu estou somando com quem. Então eu chamei aqui de Mi, e esse aqui eu posso chamar de Ni. Eu chamei aqui de Ni e aqui de Ni. Então eu não fiz nada, isso aqui é simplesmente nada, é só a redefinição de índice. Agora, e tem sinal de menos porque a primeira vez eu troquei sinal aqui. Agora esse cara daqui é simétrico. Então, se eu comecei, olha, somando primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. Então eu mostrei que isso é menos somar primeiro com o segundo e segundo com o primeiro. Agora, como esse é simétrico, eu posso inverter. Aí eu inverti, ficou aqui, olha, Mi, Ni, e o sinal de menos continua. Então agora eu estou, esse cara que é primeiro com o primeiro e segundo com o segundo, é igual a menos primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. Ou seja, estou falando que x é igual a menos x. Então, a única solução para isso aqui é x igual a zero. Você passa aí para o outro lado, né? 2x igual a zero. Então, x igual a zero. Então, está provado. Essa contração daqui de um simétrico com um antissimétrico é sempre nula. Agora, vamos falar agora de física em si, né? Vamos começar a falar aqui da trajetória de partículas, definir algumas propriedades dinâmicas do espaço Minkowski, mas vamos fazer um intervalinho, né? Então, falou, já volta aí, valeu e fui!